O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Muito boa noite, estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. Hoje com essa agradável companhia aqui, Ziza Fernandes. Boa noite. Boa noite, Padre Fábio. Boa noite a você que está em casa. Olha o privilégio que eu tenho hoje. Eu é que tenho. Dando continuidade, estamos fazendo o programa mais uma vez aqui, casa desses amigos que nos recebem aqui em Campos do Jordão. Agradecemos pela oportunidade de estar num lugar tão bonito e ao mesmo tempo tão acolhedor, né? Muito, muito. Não só bonito, como acolhedor também. Como é a palavra de Deus para nós, bela e nos acolhe também. É tão interessante, minha gente, a gente perceber o acolhimento das ideias de Jesus ao coração da gente. Como se tivesse o poder de nos abraçar. Como se tivesse o poder de entrar no nosso coração e nos dar um alento, um significado. É assim que a gente precisa compreender a palavra. Como aquela que acolhe a nossa humanidade e nos empresta recursos para a gente ser melhor. Sempre que Jesus está diante dos seus amigos, e todos aqueles que estavam para ouvi-lo ele considerava amigos, era justamente para ajudá-los a viver. Então a palavra de Deus é, antes de tudo, uma oportunidade que a gente tem de ouvir um amigo. Da mesma maneira como eu e Ziza somos amigos, e a gente se diz palavras, né, para poder tornar a vida do outro um pouco melhor. É quando a gente se chama a atenção, a gente se elogia, a gente faz todo um... Se sustenta, né? A gente sustenta. Essa palavra vem sempre para nos dar um aconchego e ao mesmo tempo é como se pudesse depositar dentro de nós um pequeno conflito que vai abrindo a nossa mente para a gente compreender cada vez mais como é que nós podemos viver a nossa vida. E motivado por essa música tão bonita que a Ziza canta tão lindamente, que hoje eu tive a inspiração de pegar juntamente com ela, a gente falava isso aqui antes. O Senhor nos dizendo, nos falando de maneira tão direta ao coração, nos convidando a viver a simplicidade. O Senhor nos fala, Ele nos diz, Ele nos convida
a entrar no difícil contexto da simplicidade. É interessante que ele faz uma sequência. Se você pega aqui nas bem-aventuranças, Jesus já começa a chamar a atenção para a necessidade de buscar uma série de situações práticas. Dentro da bem-aventurança, ele coloca um discurso absolutamente difícil de compreender, porque ele no primeiro momento, parece contraditório. Como é que alguém pode ser feliz sendo pobre, né, Ziza? Como é que alguém pode não ser feliz sendo pobre? Jesus fazia um jogo de palavras que também entrava dentro de conceitos que ele quebrava. Sim. As pessoas pensavam, é verdade, às vezes a gente pensa assim mesmo, só é possível a gente ser feliz se a gente tiver muito. Ele disse que não. Se eu tiver bem-aventurado, tudo que eu quiser, eu vou estar pronto para ser feliz. Não, bem-aventurado é aquele que consegue administrar o não ter. Em paz, né? Em paz. Sem ficar reclamando, chorando. Claro, não é nenhum problema a gente trabalhar para a gente conquistar, para a gente ter. Eu sempre digo isso. É direito seu, com honestidade, com o seu trabalho, você construir a sua casa, você ter o direito ao lazer, estudar, você dá um conforto aos seus filhos, mas não se esqueça de que existe uma riqueza infinitamente superior a tudo aquilo que materialmente a gente pode ter, que é inclusive nos ajudar a significar o que o dinheiro nos deu. Isso é uma riqueza, você falou isso no show, na gravação daquele DVD lindo. Como é que foi a frase? Ser rico? Rico não é aquele que tem muito, mas rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz. Olha isso. Sendo feliz com pouco, né? É o espírito grato. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Você sabe, Ziza, que andando pelo Brasil, na oportunidade de conhecer tanta gente, quando uma pessoa faz a experiência da misericórdia e da fé, ela assume uma riqueza que nada nessa vida pode dar. Não é nada pode ser maior do que você acreditar na misericórdia de Deus. Nada. Você passar por aquela experiência de viver o desconcerto da misericórdia. Deus me ama, me sustenta e me ajuda a dar um significado até quando eu não tenho. Eu já falei isso aqui muitas vezes e você certamente já me ouviu. Deus me fala sim quando me diz não. Deus me protege quando muitas vezes a vida me nega alguma coisa. Quando eu preciso passar pelo difícil momento de não conseguir identificar uma vantagem. Ali eu preciso me despojar das expectativas, daquilo que eu achava que podia ser. É a tão sonhada simplicidade, a confiança nessa misericórdia que vai nos envolvendo de sabedoria. E Jesus chegou a uma radicalidade tão grande que ele falou dessa simplicidade aos seus discípulos através desse evangelho aqui de Mateus. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí, amanhã será lançada ao fogo, não fará muito mais Ele por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vivais preocupados dizendo: que vamos comer, que vamos beber? Como nós vamos nos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá a sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Minha filha, não é fácil a gente viver. A simplicidade será sempre um caminho muito difícil de ser alcançado. Porque a gente precisa, como a Ziza dizia, a gente precisa ter muita coragem para abrir mão dos nossos excessos, né? Os simples são sempre corajosos. Pode parar aí se você quiser, viu? Só falar não tem problema, não. Você que manda. Pode parar. Sim, senhor. Pode falar. O simples, o quê? Eu acho que os simples são sempre corajosos, porque ele é quase um revolucionário, né? O simples, ele se atreve a ser ele mesmo de um jeito sereno, interno, porque é uma luta travada interna primeiro. Acho que uma escolha pela simplicidade é uma escolha de liberdade poderosa interior. Porque já nada te seduz ao ponto de te dominar e te fazer perder seus princípios mais sagrados, mais importantes. É por isso que eu acho que as pessoas simples, realmente, eu não digo simples de simplicidade material, eu digo de simplicidade... Despojamento da alma mesmo. Isso. Ô Ziza, eu tive uma pregação que mexeu muito comigo. Engraçado, né? Eu fiz a pregação e, no entanto, eu saí de lá muito modificado, que eu fiz lá na Serra da Piedade. Há mais ou menos uns 3 meses atrás, o Dom Valmor me convidou para participar de um evento lá. Foi muito bonito. E na missa que eu celebrei antes do evento para muita gente, eu fiz uma missa pequenininha lá dentro da ermida. O evangelho naquele dia era um convite justamente ao despojamento material. E eu falava na minha reflexão que antes de nós termos coragem de tirar uma roupa que sobra no guarda-roupa da gente, parece que a gente precisou ter retirado algumas coisas de dentro da gente. Não é verdade? O despojamento material é uma consequência natural de quem consegue viver o despojamento da alma. Senão ele não é real, né? Senão ele é só benfeitoria. Senão vira um gesto social. Sim. Uma ajuda. Não que o gesto não que não tenha valor, claro. Não, tem imenso, mas se a intenção é funda, ela precisa ter raiz funda, né? Vamos aprofundar isso. Quando eu dou o casaco para matar o frio, para saciar a necessidade do outro, eu estou fazendo um bem para o outro. Quando eu dou com uma mística, eu estou fazendo um bem para mim também. Sim. Aí repercute dos dois lados. A gente sacia uma necessidade que está fora de nós e, ao mesmo tempo, a gente reforça um crescimento inegável que todo despojamento provoca no ser humano. É que às vezes a gente precisa de uma ação que venha de fora para dentro até educar o que está dentro. Às vezes eu tenho, sei lá, uma blusa que eu quero dar para alguém. Quando eu vou dar para alguém, eu sinto aquela dorzinha, aquele contorcimento interior. Assim, eu não queria dar. É porque você ainda acha que um dia pode usar, né? Aquelas mentiras que a gente conta. É aquela pergunta, o que significa eu ter isso? Que raiz tem isso? Que valor tem isso? O que é isso? Quem eu seria sem isso? Quem eu me torno sem isso? E é uma pergunta libertadora, né? E é tão bom. Eu acho que a simplicidade é construída de desapegos, assim. E desapegos secretos. É um trabalho tão interior, muito secreto, muito pessoal, muito particular. E é libertador. Eu acho a maior oração de libertação que pode existir é essa, assim, da gente ser livre da gente mesmo, como Santa Teresa dizia, né? Pai, livra-me de mim mesma, porque tem pessoinha pior, não. E você tocou numa pergunta fundamental. Talvez você que nos acompanha em casa já tenha se feito isso. É uma pergunta que a gente não deveria negligenciar. Por que eu tenho isso? O que eu tenho está a serviço de quê? Por que eu preciso ter isso, né? Justamente. Está a serviço de uma necessidade ou isso está a serviço de uma vaidade? Sim. Que não tem fundamento. Às vezes a necessidade
ela é alimentada por uma mentira que nós nos contamos uma vida inteira. Por que eu preciso ter essa casa tão grande? Por que eu preciso ter tantos carros? Por que eu preciso ter tanto dinheiro no banco? Ou por que eu preciso precisar, né? Às vezes a gente inventa necessidades, né? E é engraçado que a gente constrói mentiras tão bem elaboradas que você passa 30, 40 anos da sua vida trabalhando para a manutenção daquelas mentiras. Então a gente trabalha muito porque a gente acha que a gente vai precisar de todo aquele dinheiro, que a gente vai precisar de toda aquela estrutura material que a gente criou, quando na verdade, se a gente tivesse sido honestos e responsáveis com essa pergunta, talvez a gente não tivesse desperdiçado tanto tempo na vida, que não é que a gente não teria trabalhado, é que a gente talvez teria trabalhado um pouco menos e apreciado um pouco mais o que a vida nos deu. Às vezes a nossa insegurança, pessoal, Ziza, eu tenho percebido isso em mim. Às vezes a nossa insegurança, ela é tão determinante que ela nos escraviza. Eu muitas vezes me percebo escravo das minhas inseguranças. Esse evangelho de hoje ele é muito difícil. Você não se preocupar com o que vai comer amanhã. Você não se preocupar com o que vai vestir. Tem que ter muita liberdade interior e confiança, para ser né? capaz de compreender essa palavra, extrair o coração dela e acreditar. Que não é uma irresponsabilidade. Que muita gente poderia falar, mas isso é irresponsável, não é verdade? Ou às vezes... Eu não vou ficar preocupado com o que eu vou comer amanhã. Não se trata de viver a irresponsabilidade. A despreocupação não é o desplanejamento, né? A gente pode planejar, mas não ser dependente de um cumprimento. Mas está livre e à disposição das mudanças que a vida exige, às vezes. Às vezes eu vejo me esforçando tanto para conquistar uma coisa simples que eu queria. Às vezes nem me custava tanto, ou não custava tanto para o fulano que podia fazer para mim. E aí não acontece. E aí tem uma coisa que precisa soltar dentro de mim. Tem um apeguinho que precisa soltar. E nessas horas eu dou um salto dentro de mim. Assim, na hora que solta esse apego, eu acho que a alma se solta, eu acho que a gente dá saltos de maturidade, eu acho que a gente dá saltos de amor, dá saltos de leveza. E você passa a ser muito mais livre, muito mais leve e menos orgulhoso, na verdade, né? Porque você passa a entender e a compreender quando uma pessoa erra ou quando ela se é apegada com uma coisa e a pessoa vai lá e, sei lá, de repente comete uma ação que te prejudica e você precisa soltar aquele erro, soltar aquela... Falando de mágoa mesmo, o que é uma mágoa, né? É um apego a uma coisa que não foi do jeito que eu queria, né? Justamente. Não foi do jeito que eu queria, eu fico aquilo anos e anos e anos, eu não peço perdão, fulano tem que pedir primeiro. E também esse é um tipo de peso, né? É um tipo de riqueza negativa, né? É uma pseudo-riqueza, né? Uma falsa é um riqueza. Peso mesmo, um negócio que é desnecessário de aquela carregar. Pessoa que não teve a simplicidade de deixar o passado ir embora, que retém aquela... Reter mágoas. É um convite, né? Que a gente precisa se fazer também. Deus nos convida, mas a gente também precisa se fazer. Vamos lá, vamos viver sem isso? Como é que é viver sem isso? Vamos exercitar a imaginação e lá na frente, como seria se eu soltasse isso agora? Que jeito que eu ia continuar vivendo, né? Você assistiu a Missão? Daquele gravado na Argentina? Isso. Sim, há bastante tempo. Tem uma cena que eu gosto muito, que aquele rapaz que comete um crime, que se impõe um fardo. E o fardo dele é físico, né? Ele se coloca uma penitência de carregar uma coisa enorme nas costas, que ele vai arrastando aquilo ao longo da vida. E numa maneira de expurgar o pecado, ele então colocou-se esse sacrifício. É que ele foi muito tempo na vida dele, até o momento em que ele está subindo uma cachoeira, naquele momento de muita dificuldade, e que ele é colocado diante de um limite. Ou ele joga aquele fardo fora, ou ele não consegue chegar até o fim. Senão ele iria cair. Ele estava sem forças para o próprio corpo. Muito mais ainda para um corpo era uma espécie de uma mochila enorme que ele carregava, um monte de tralha pesada, que era uma maneira que ele tinha publicamente de demonstrar que era um pecador. E é muito bonita a cena, porque alguém olha para ele e fala, meu amigo, ou você joga isso fora, ou você não chega até o fim. Meu Deus. E a cena é lindíssima, porque ele vai tendo coragem de soltar o fardo das costas, e aí ele olha para baixo, aquilo caindo, aí ele se agarra na pedra e chora como se fosse um menino mesmo que tivesse conseguido viver uma libertação.
ou melhor, como tivesse recebido uma consciência nova, enfim. É o que acontece com a gente toda vez que nós temos coragem de julgar fora os excessos que nos impedem chegar ao alto da montanha. Às vezes eu fico vendo, Ziza, que na vida espiritual muitas pessoas não crescem por causa justamente da coragem de sondar as questões humanas que pesam. Porque às vezes nós queremos tratar as questões espirituais sem tocar as questões humanas. Não tem jeito. Eu quero ficar mais santo sem deixar de ser ciumento. Não tem jeito. Não é verdade? Eu quero ficar mais próximo de Deus, eu quero ter uma alma mais pura, mas eu não quero abrir mão das mágoas, das picuinhas que eu cultivo no meu dia a dia, com meu irmão tal, com minha esposa, com meu esposo. A gente vai criando uma teia extremamente desfavorável à vida espiritual da gente, depois a gente quer ser espiritualizado. A vida espiritual é feita desse fio que vai tecendo uma tela imensa de humanidade, né? Eu não consigo ver separado, assim, eu já não consigo mais. E eu acho que é tão entranhado a minha experiência com Deus, desse desafio constante humano. Porque às vezes a gente reza esperando um repouso humano para que a gente viva uma altura espiritual das coisas, né? Um repouso dos meus conflitos humanos para que Deus me visite. E não existe esse repouso. A alma humana, ela é feita de tensão eternamente. Sempre vai ser uma luta interior. E nessa luta, o repouso acontece, no meu modo de ver, só no exercício forte da humildade mesmo, da simplicidade. É quando você se rende, na verdade, né? Se rende. Você sabe que eu tive um contato muito forte com o conceito de humildade com o Léo. Eu me lembro que ele fazia grandes retiros, ele ficou muito conhecido naquela época lá em Brusque, onde a gente morava. E nós estávamos num retiro daquele, lá na Casa Deon, e uma senhora veio parabenizá-lo perto de mim. Eu lembro que nós estávamos nós dois caminhando lá de fora, aí de repente ela foi, elogiou, e todo mundo fica bem constrangido quando você fica sendo elogiado demais, né? É desconfortável. Eu dou um jeitinho de parar logo o elogio e abraço a pessoa. Obrigado pelo carinho. Tá isso, bom, aquilo. né? Tá ótimo. Então a pessoa vai exagerando e você vai ficando constrangido. E aí o Léo, ele parou, deixou ela falar, ele falou assim: minha filha, você está vendo aquelas flores bonitas ali? Sim. Sabe por que aquilo ali está bonito daquele jeito? Sim. Porque existe esterco ali. Sabe o que é esterco? É merda, com perdão da palavra. Pronto, eu sou isso. Aqui no crescimento desses jovens, eu sou o esterco. Então, quem faz a obra acontecer é Deus no coração deles. Sim. Então, o conceito de humildade vem de humus. É a parte fértil da terra. E é aquilo que a gente não vê. O que está crescendo sobre a terra é o resultado do humus, da fertilidade do humus. Olha como isso é interessante. Quando eu abro o meu coração para a possibilidade de ser humus, eu estou aceitando a condição de bastidor. Se por acaso há uma projeção de tudo aquilo que eu faço, mas o primeiro passo da realização humana é na dimensão dos seus bastidores. Você é pública, você tem um trabalho. Você não é praça, mas você é pública. Você tem uma vida, você é uma pessoa conhecida e você sabe muito bem o que eu estou falando. Sim. Se a gente não tem uma coerência na nossa vida pessoal, naquela vida que as pessoas que cuidam de nós enxergam, a gente não se sente confortável em cima do palco. Não. Falando o que a gente fala, cantando o que a gente canta, porque há ali uma consciente, uma desconexão entre a palavra que a gente... né? Deus me livre. Deus me livre. O humus é essa realidade que nos planta em nossa casa. É igual você, não adianta nada você ser a pessoa mais simpática no seu ambiente de trabalho, a mais querida, se você é um chá de poejo dentro da sua casa. Já tomou chá de poejo, Ziza? Não, graças a Deus. É o pior chá que existe na vida. É o pior chá que existe na face da terra, é o chá de poejo. Há pessoas que têm essa facilidade de serem simpaticíssimas, queridas, onde vão, com as pessoas, né, que encontram. Depois chega em casa e é aquele chá de poejo. Porque não compreenderam que o primeiro lugar da realização humana é o humus. É o lugar onde a gente vive essa humildade de ser apenas mais um no meio do grupo e a gente sobreviver sendo mais um.
E ter a capacidade de não ser o centro, né? Sair do centro. O centro da conversa, o centro do assunto, o centro da atenção. E deixa o outro existir. Fica na tua um tempinho, se exercita nisso. É um exercício, né? De vez em quando aceite ser coadjuvante. Esquecido. Nossa Senhora, como isso faz bem. Quando a gente descobre... O primeiro sabor é amargo, mas depois adoça. Você cresce. É repouso, né? Você já foi muito esquecida? E é importante, né? Eu acho bem importante, assim, que a gente não se sinta em um lugar onde a gente obriga indiretamente, inconscientemente, as pessoas a nos amarem e darem pra gente o que eles não querem dar. As pessoas têm direito, né? E eu acho que é bem... eu acho que é uma atitude de liberdade, de soltura que a gente se dá e que só a gente se dando, a gente dá para os outros também. Essa possibilidade de fica no teu canto que não é ofensa. É isso mesmo. Vamos embora do intervalo cantando um cadinho? Programa bom hoje com a nossa querida amiga Ziza Fernandes. Daqui a pouquinho a gente volta. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia.